Ô glória, graça e paz nesta manhã de quarta-feira, 29 de março de 2023. Eu creio que você que me ouve nesta manhã, você é um milagre. Deus habita no teu coração. Ele veio te ensinar as palavras do Espírito da Verdade, aquelas palavras que estavam ocultas e hoje reveladas aos corações. Você é um predestinado, você é um eleito, você tem vida em Cristo Jesus. Por mais que você hoje erre, mas Deus não fica olhando para o teu erro. Ele olha para o teu espírito, que é santo, porque o teu espírito pertence a Ele. Quem vai olhar para o seu erro, para o meu erro, são os irmãos das congregações, são esse mundo secular que ele está, que vai falar que você está errando em tal ponto. Quem é que não erra? Todos nós erramos, mas temos que saber que somos um espírito aqui, revestido de carne, mas o poder está no espírito, é onde você é o milagre, você é mais vencedor, você é a propriedade de Deus. Então você entenda que você nasceu de novo da água e do espírito. Amém, graças a Deus. Meu amado irmão, quando Deus escolhe os 12, né? Ele não escolhe o apóstolo Paulo, porque ele escolheria o apóstolo Paulo. No livro de Atos 26, 18, Paulo, você é para mim um instrumento que eu enviei para o gentio, para que tire o meu povo da força de Satanás para o reino do Filho do meu amor. Aí sim, aí vem o Evangelho. Isaías 61, boas novas da salvação. Aquilo que Deus entregou a Paulo foi para ensinar as igrejas daquele século I. E hoje, as pessoas não querem receber esse ensino. Por quê? Existe o oba-oba nas igrejas. A lei de Moisés era fraca e era pobre, não continuou da cruz para cá. Só que os falsos mestres, falsos pastores, trouxeram para cá. Que o corpo de carne é o próprio diabo. Então o diabo, ele nunca vai morrer. Por quê? Não consegue matar o corpo de carne. Então os cultos de feitiçaria vai continuar existindo. Colocando a carne em relevo, ali tem sensacionalismo, né? Que o pastor, ele é um ator, e ali a carne fica observando aquela fantasia, aquela beleza que você vê naquela congregação. Mas Deus já avisava em Deuteronômio 18, versículo 9 ao 14, não vá atrás de um feiticeiro, de um profeta, de um pastor, de um padre, que eu vou morar em você. Isso ele falou para a mulher samaritana, Lucas 17, versículo 20. Né? Então, tudo isso aí está escrito que você entenda que Lucas está antes da cruz, Mateus está antes da cruz, Deuteronômio antes da cruz. Toda a profecia de Daniel chegou na cruz, ficou, não passou para cá, para que você não receba, nesta manhã de quarta-feira, um profeta, porque o teu profeta é o Cristo, tu já recebeu ele, é ele que te ensina. Hoje o Espírito Santo é o nosso guia, não é um anjo que vem dar ordem, né, a um pastor e aí te dá um recado. Não, isso aí está completamente fora da graça de Deus. Então, quando ele escolhe os 10, né, os 12, 10, 5 de Mateus, a este 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entreis das samaritanas. Por quê? Ele escolheria o apóstolo Paulo, né? Segundo Coríntios 12, 1. Ali Paulo foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que você é um abençoado, você é mais que vencedor, você é o bom perfume de Cristo, você é a propriedade exclusiva de Deus. Então você não precisa de um pastor, nem de um padre, nem de um agoureiro, nem de uma cartomante. Por quê? O teu pastor, que é o próprio Cristo, ele é o teu provedor, ele é teu amor, ele é o teu perdão e mora já no teu coração. Por isso que ele veio. Mateus 5,8, ele consola todos aqueles que choram. Se você tem solidão, tem depressão, ele está dentro de você, para te ensinar essa palavra em espírito e em verdade. Seja, mas de preferência, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ele não fala conosco aqui. E nem manda você ir a lugar nenhum pregar o evangelho. Por quê? Eu aqui sentado posso pregar o evangelho. Mas se você quiser ouvir e entender e crescer na graça e no conhecimento, você vai entender e vai crescer. Mas nem todos vão entrar para essa porta. Como é que eu sempre falo? Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. A fé, para essa palavra aqui, não é de todo, porque aqui é a porta estreita. Por isso que Deus falou com Maria. Maria representava a graça e Marta a lei de Moisés. Marta, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte está aqui, no meu coração. Mas poucos entraram para essa porta. Por quê? A carne, ela tem
ela é mística, ela quer avivamento, ela quer novidade. Ela não se contenta com aquilo que ela tem. Ela quer mais e mais e mais. Por isso que a política está aí, cheia de fofoca. Envolve muitos irmãos amados, né, na política. Então aquilo ali vai crescendo, porque a lei cresce. Por que a lei cresce? Porque você leva seus filhos, leva, né, a sua mãe, leva o seu vizinho. Então, todas as pessoas que levam alguém para essa congregação, eles são um tapia. Por que tapia? Porque não vai aprender a graça, não vai crescer no conhecimento, porque o pastor ele vai cegar a mente, né, os olhos da pessoa, e a pessoa não vai enxergar que ela já tem salvação em Cristo, que ela já veio do céu com o Espírito Santo que está dentro dela. Então, ela fica buscando essas coisas e acaba não encontrando porque está dentro dela. Então, jamais um pastor vai esclarecer isso para nós, como não esclarecia para mim. Eu tive que aprender, eu tive que nascer da água do Espírito e receber da cruz o batismo de Cristo. Romanos capítulo 6, 3 e 4. Que o batismo não é das águas, o batismo é o da cruz. Por isso que a cruz é o divisor de água. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, vê que é Cristo Jesus, não é o Nazareno. O Nazareno escolheu os 12, Mateus 10,5, para ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo tinha o evangelho, né? Então, hoje, nós somos o quê? A casa de Deus, templo do Espírito Santo. Ele é que é o cabeça, que ele nos ensina, como aqui está em Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, ele foi separado. Deus não separou Pedro, João, nem Tiago para o evangelho. Separou para a circuncisão, para os judeus. Você vai ler isso lá em Gálatas capítulo 2, do 5 a 8. Tu vê que o inferno, né, o Hades, isso é sepultura, todos vão para lá. Se Deus colocasse Pedro, tivesse colocado alguém no inferno, colocaria Pedro. Pedro foi muito mal, né? Então muitos lá erraram, né? Tinham lá muitas mulheres com ele lá, e não tem nenhuma passagem que Deus colocou ninguém no inferno queimando, pessoal. Quando o pastor fala que vai queimar no inferno, ele mente para você, que o inferno é um estado de espírito que nós vivemos aqui nessa terra já. Já entramos pela porta, sentamos aqui, ouvindo Deus falando no nosso coração. Se você ouvir inferno, 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 que vai queimar, que o diabo vai na sua cara, essas coisas, você vai começar, entendeu, a fixar isso na tua mente. Mas temos que abrir nossa mente e receber o Cristo, aquele que ressuscitou, que fala que você é mais que vencedor, você é o bom perfume dele, você nasceu da água do Espírito, você tem Cristo no teu coração, para entender esse evangelho de amor e de perdão. Então aqui Paulo chamou para ele o evangelho, ele tem o evangelho, a prova está aí. Então aqui em Efésios capítulo 3, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então a graça foi dada ao apóstolo Paulo, a pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Deus. Aqui está na transição da lei para a graça, abençoado. Aqui não é a lei de Moisés, aqui é graça. Aqui estava oculto esse mistério, hoje revelado à igreja. Só que revelou a muitos, não vai revelar a todos. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, do primeiro século até agora. Agora é que foi revelado aos santos, que somos nós hoje, em espírito e em verdade. Oculto em Deus que criou todas as coisas. 10. Para que pela igreja e multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principais potestades nos lugares celestiais. Estamos aqui nos lugares celestiais. Com nossos olhos espirituais, entendemos que o amor e o perdão, ele já faz parte do nosso coração. Então aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 2, o aviso contra os falsos mestres. Quando a gente fala aqui falso profeta, falso mestre, falso pastor, Paulo já dizia lá em Hebreus 13, 9, né? Não entre em lugares que tenham uma doutrina diferente da de Cristo e da do apóstolo Paulo. Quando Deus efetuava lá em Nazaré as curas lá, eles ficavam maravilhados com a doutrina de Cristo. Como ficaram também com a doutrina de Paulo, porque a doutrina de Cristo era de Paulo. A nossa é de Cristo e é de Paulo. Por quê? Nós não seguimos a Paulo, seguimos ao Cristo. Por isso que ele falou, no dia que Deus julgar em Cristo Jesus. Não é no Nazareno. O Nazareno foi um judeu. Aquele corpo ficou na cruz. Para que você entendesse hoje,
né? A ressurreição e a vida, que é o Cristo no teu coração. Então aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Já havia maus obreiros lá, já havia cães gulosos, como hoje acontece aqui. Dá seu dízimo, dá seu tudo, faz fogueira santa. Então essas coisas lá já havia lá. E Deus já avisava para ter cuidado com essas coisas. Então nem todos vão ser esclarecidos. Por quê? Estão debaixo da lei. O coração ainda está duro. Tem que abrir a mente para entrar pela porta, que é a graça de Deus. Acautelava da falsa circuncisão. O que é a circuncisão? A lei de Moisés. 3. Porque nós que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que ele escolheu antes da fundação do mundo. E aqui adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Então, quando Paulo recebeu o Evangelho, né? Ele teve que jogar fora tudo que ele tinha para ganhar a Cristo para ele, coisa que os pastores não fazem. Esses líderes religiosos aí, que inventam doutrinas, eles não dão nada para os pobres. Eles só querem para eles, traz seu tudo para cá, e vão crescendo, enriquecendo, né, com o dinheiro do povo, que cata latinha, que trabalha 12 horas por dia, para dar o dízimo na mão deles. Mas Deus nunca precisou do seu dinheiro, nem do meu. Porque diz Mateus 33 que lá davam o dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Nunca foi dinheiro. Então, entendendo que o dízimo nunca foi dinheiro, você começa a receber Cristo no teu coração, para que você entre pela porta. Olha aqui, 3,7 de Filipenses. Mas aqui para mim era lucro, o que eles ganham aí é lucro, às custas dos membros. E isto considerai perda por causa de Cristo. Tem que perder tudo para ganhar a Cristo. Eles não querem perder nada. Eles querem que você dê tudo para eles. Sacrifique. Quanto mais sacrifício, melhor. É mentira do pastor. Por quê? Oséias 6,6, um profeta da lei, que teve na cruz, já dizia: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero perdão, eu quero paz para cada coração. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Então, tudo para ele, tudo que ele tinha, que ele deixou para trás, era refúgio, era lixo, não quis. Porque quando você entra na graça, a graça, ela desvenda os mistérios que estavam ocultos e hoje está no nosso coração. Glória a Deus por essa palavra. Receba no coração esse amor, esse perdão. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens em Cristo Jesus, em conformidade com o meu evangelho, Ele me separou antes de eu nascer para falar do evangelho, da graça que é o poder. Ele me separou para falar dessa palavra soberana e fiel, deixou gravada no meu coração, que é um pedacinho do céu. O nosso coração, quando ele foi transformado, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, 12:2 de Romano, e o culto é racional. O culto é para você não cobrar nada a ninguém. Tá? Se eu tiver que ajudar uma congregação, eu vou ajudar por amor àquela congregação, como eu ajudei muitas das vezes lá no meu passado. Mas só que hoje eu aqui procuro esclarecer o Evangelho. Quando você vai ler Lucas 10:38, Marta e Maria, tu vê que Marta, ela gostava de fazer as obras. E fez queixa para Jesus: Senhor, a minha irmã não vem me ajudar. E Deus falou para ela já alertando: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou e ouviu Deus falar no coração dela. É aquilo que eu faço hoje. Eu sento e Deus fala comigo. Palavra maravilhosa, que Ele me abençoou, me predestinou e me escolheu antes de eu nascer. Gálatas 1:14-15 e Isaías 49, do 1 ao 17. Ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Ele falou: eu, Jesus Cristo, jamais me esqueço de você, que é meu filho amado, é minha filha amada. Por isso eu vos amo. Não importa o que você faça, o que importa é que aí dentro tem um tesouro, que é o meu espírito. Ele predestinou e deixou aqui para entender esse evangelho de poder. Porque se você for ler 2 Timóteo
4:6 em diante, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É o bom combate da fé, para explicar que você tem fé e você tem acesso a Cristo. 10:20 de Hebreus, entre, o véu foi rasgado. Entenda que Deus é contigo e não te deixa. Um abraço, na paz de Deus, no coração. Graças a Deus.